Pronto, Vitor. Ele chegou. Ei, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Conseguimos aqui conectar? Sim, sim. Deixa eu só acertar aqui esse microfone. Não, está conectado. Podemos começar, viu? A hora que você quiser. Boa tarde, sou o secretário Vitor de Ângelo. Eu sou Pedro De Luca, sou capixaba de Afonso Cláudio e atualmente moro em Aracruz. Sou aluno do 2º M3 da Escola Misael Pinto Neto e para mim é uma honra estar fazendo essa live aqui com o senhor e espero poder tirar as minhas dúvidas e as dúvidas dos meus colegas. Me dá só um minutinho, peraí, deixa eu só tentar conectar esse fone. Sem problema. Só um instantinho. Vou tentar o método tradicional aqui. Sem problema. Pronto. Podemos começar com as perguntas? Pronto, agora sim. Vou ficar igual a você, com um fone, um fio, que é melhor. Podemos começar com as perguntas, senhor secretário? Podemos, claro. Então, senhor secretário, estamos realizando a avaliação diagnóstica. O que o governo está esperando alcançar? Qual o objetivo de se fazer essa avaliação? Uma avaliação diagnóstica, ela tem um objetivo, como o nome já diz, fazer um diagnóstico, né? É até meio redundante, mas é isso. Ou seja, entender o que as pessoas já aprenderam, em que ponto que elas estão. E isso é muito importante para a gente saber como é que a gente vai intervir na aprendizagem dos alunos, né? Então, para que o ensino seja adaptado às necessidades do aluno, a gente tem que saber quais são as suas necessidades. E para a gente saber isso, nós precisamos entender o que já se avançou e em que ainda existe uma lacuna de aprendizagem. Então, esse é o objetivo da avaliação diagnóstica. O seu objetivo não é, por exemplo, atribuir nota no sentido de aprovar ou reprovar. Embora, né, caso tenha professores aqui acompanhando, a gente esteja atribuindo nota, mas é uma atribuição de nota meramente formal, porque, afinal, o sistema de gestão está parametrizado dessa maneira. Então, a gente tem que atribuir uma nota, né? Assim como, por exemplo, nós, nesse momento, temos que monitorar a frequência, o que não significa que estamos dando falta para reprovar o aluno, né? Já disse isso até em algumas outras oportunidades. Mas o monitoramento da frequência você tem que fazer, né? A atribuição de uma nota, que sendo mais alta ou mais baixa, vai indicar se o aluno sabe mais ou sabe menos, né? E a partir daí a gente poder intervir, é uma necessidade. Então esse é o objetivo da diagnóstica. Sim. Senhor secretário, a grande temática em torno das APNPs é que a partir desse mês de julho, elas passarem a valer como aulas letivas e as ações dos alunos como presença. Entretanto, nem todos os alunos estão realizando as APNPs. E o problema, em certos casos, nem é a falta de acesso à internet. Ou seja, muitos têm acesso e não estão realizando. Como que vocês estão pretendendo resolver essa questão? Às vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas esperam da Secretaria de Educação, não é só do Espírito Santo não, tá? Nem a Secretaria Estadual, também as municipais, a resolução de todos os problemas. Então veja,
Se você está dizendo para mim que a questão não é o acesso à internet, né, que talvez é o maior empecilho para algumas pessoas terem acesso às APNPs, vamos colocar aqui que a grande questão seja a motivação, tá? Eu posso falar, eu posso incentivar, mas no fim das contas, não está na mão de uma Secretaria de Educação a responsabilidade sobre a motivação dos alunos. Percebe como isso é uma coisa muito maior do que o trabalho de um secretário, do que o trabalho de um governo? Envolve o próprio aluno, a sua percepção sobre educação, a sua família, né? Então, nós podemos dar uma contribuição ali, sem dúvida nenhuma, neste assunto, né? E eu tenho sempre falado a respeito disso. Mas nós precisamos entender que a Secretaria de Educação, ela precisa tomar determinadas providências em relação a questões objetivas, né? Então, o que eu estou chamando de questões objetivas? São as condições que impedem ou facilitam o acesso do aluno a determinados conteúdos. Porque se houver situações objetivas que impedem este acesso, a gente tem que tentar ou ultrapassar esses obstáculos, ou, por exemplo, o acesso à internet, ou não sendo possível, né? Vamos supor um lugar onde a gente paga o pacote de dados, mas não tem antena de internet. Então, não é possível, né? Vamos com atividade impressa, mas aí por qualquer outra circunstância também não chega aquilo lá. Mas se não é possível agora, deverá ser depois, né? Então a gente tem que pensar o que vamos fazer com aquele aluno no momento da volta, gente que não teve internet, mesmo pagando a internet, pessoas que não tiveram acesso a outros recursos pedagógicos. Agora, são questões objetivas. As questões subjetivas, né? Eu acho que a educação não importa, né? Assim, como é que nós vamos ser responsabilizados por algo assim? Eu tenho um papel nisso? Pô, sem dúvida, né? Eu vou falar sempre porque eu acho que importa, né, a educação. Agora, se no fim você não quiser se motivar, se engajar, achar que é uma grande besteira, efetivamente a gente precisa reconhecer, temos muito pouco a fazer, né? Porque essa tarefa, ela não é só nossa, né? Não é mesmo, né? Assim como existem tarefas que são só nossa, né? Por exemplo, ultrapassar as condições objetivas, fazer com que uma atividade impressa chegue à mão do aluno, é algo que está muito na responsabilidade da secretaria, né? Então é importante a gente diferenciar isso, porque senão nós jogamos a culpa, a responsabilidade, as expectativas muito nos ombros de um secretário, de um governador, de um presidente, né? A gente precisa entender que as coisas devem ser, em muitos casos, não em todos, evidentemente, compartilhadas, né? As coisas precisam ser compartilhadas entre vários daqueles que participam do processo de ensino e de aprendizagem, né? Então, no ensino, passa do secretário ao superintendente, ao diretor, ao pedagogo, ao PCA e ao professor. E na aprendizagem, passa pelo aluno, pela sua família, né? Então, esse conjunto de pessoas aqui é que precisam, a gente precisa envolver esse conjunto aqui para atribuir a cada um a sua responsabilidade e as suas respectivas funções. Senão a gente vai se frustrar, vai achar tudo que é culpa do secretário, problema nenhum, né? Podem dizer que é culpa minha, mas a gente não sai daquilo que mais importa. A situação está colocada, a gente não vai conseguir ultrapassá-la, porque vamos achar que tudo sou eu ou minha equipe que vamos resolver, isso não será verdade, e as coisas permanecerão do mesmo jeito. Se o nosso objetivo é mudar essa situação, então é importante a gente reconhecer quem faz parte dela, né? Sim. O senhor já pensou na possibilidade de usar as APNPs para avaliar os alunos e, ao final do ano, aprovar todo mundo, sendo que uma vez que na pandemia é questão de saúde mundial e que os alunos poderiam ficar prejudicados. Ou seja, esse ano todo o mundo passa e com isso não haverá nenhum prejuízo de atraso para entrar na faculdade e no mercado de trabalho. No caso... Dos alunos do terceiro ano, né? Principalmente os alunos do terceiro ano, que a maioria estão desmotivando pelo simples fato da pandemia, e eles poderiam ficar prejudicados por
por essas APNPs às vezes não contar como nota? Eu não vou me estender muito sobre essa última parte que você mencionou, porque eu já manifestei publicamente minha opinião sobre a questão da nota, né? Eu acho que quando a nossa motivação é a nota, nós estamos colocando, penso eu, a motivação numa coisa errada. Porque aí outros vão querer ter o direito de poder atribuir a nota a você, achando que com isso os alunos vão aparecer, vão se envolver e vira um sistema punitivo, você percebe? O aluno está interessado na nota, o professor, evidentemente, está interessado em atribuir a nota, porque o aluno entende nesse sistema que a ele nada interessa além de ter uma nota, né? E ao professor fica a percepção de que sem a nota ele não conseguirá envolver os alunos mediante a pressão de poder dar zero e reprovar você, né? Então, para mim, essa forma de pensar, respeito muito quem pensa assim, mas na minha humilde opinião, é totalmente equivocada, né? Porque é um sistema repressor, né? E a escola não deve ser um sistema repressor, pelo contrário. Sobre aprovação e reprovação, né? Eu acho que você tem toda a razão. Esse é um ano excepcional, excepcionalíssimo, né? E talvez se a gente cometesse o equívoco de trabalhar este ano como se nada tivesse acontecendo, né? Mantendo a nossa programação, inclusive de promoção, né? Ou seja, podendo reprovar ou aprovar como se nada tivesse acontecido neste ano, né? Como se não tivesse havido dificuldade para se adaptar ao que é uma APNP, da parte de professor e de aluno, né? Como se não tivesse tido nenhuma dificuldade de acesso às APNPs, né? Como se não tivesse diferença dentro da rede, né? Você que acessou pela internet e o outro aluno que pegou impresso, então tá tudo igual, tá todo mundo de boa, vamos seguir, e depois no final do ano a gente aplica uma prova, reprova ou aprova e seguimos a vida, né? Então eu acho que essa discussão é muito oportuna, né? E penso eu que para sermos condizentes com o que temos dito ao longo deste ano e do ano passado, nós não podemos tratar 2020 como se nada tivesse acontecido. O que nós temos dito no ano passado e neste ano? A gente não pode usar a educação como um instrumento de exclusão, né? E se nós fizermos assim, né, tratarmos 2020 como se fosse um ano normal, certamente daremos a nossa contribuição para excluir muito mais gente, para culpar os alunos por uma reprovação que às vezes não é culpa sua exatamente, mas sim das condições que a pandemia impôs a cada um, e que para muita gente foi uma condição adversa, né? E o próprio Conselho Nacional de Educação, também pensando assim, né, já emitiu um parecer favorável a que não houvesse retenção, é como a gente chama, né? Que não se reprovasse alunos neste ano. Nós, em parceria com os municípios, temos pensado uma coisa ligeiramente diferente disso, né? E qual é a diferença? A diferença está em não falarmos que neste ano, como você usou essa expressão, vamos passar todo mundo, né? Porque essa expressão dá uma falsa ideia de que, não sei se você já ouviu essa outra expressão, um trem da alegria. Assim, tá passando um trem aqui, você vai botar todos os alunos e leva eles para 2021. Né? Como se nós, na secretaria, estivéssemos querendo trilhar o caminho mais fácil para nós, né, gestores. Como se nós, nesse raciocínio sobre o que fazer em relação à aprovação e à reprovação, não estivéssemos olhando para o aluno, para tudo isso que eu acabei de dizer nesses últimos minutos. E sim que estivéssemos fazendo aqui uma maquiagem. Vamos passar todo mundo, tá tudo certo. Na verdade, passar todo mundo é pior para a secretaria, porque nos obriga no ano que vem e nos anos seguintes a pensar em como recuperar as lacunas de aprendizagem, que necessariamente um aluno vai levar para os anos seguintes. Então, que ninguém se engane achando que a gente, se passar todo mundo, vai criar um dado fictício, dando a ideia de que 100% da rede passou e ano que vem tocamos a vida normalmente. Pelo contrário, muito pelo contrário. Então, qual é a proposta que nós estamos pensando aqui com os municípios, ligeiramente diferente disso que você falou, exatamente para fugir dessa armadilha de achar que estamos passando todo mundo.
Você já viu universidade. Universidade trabalha com semestre, né? Faculdade, universidade trabalha com semestre letivo, não trabalha com ano, né? A educação básica trabalha com ano, né? Então, na faculdade, ao final do semestre, você é aprovado ou reprovado. Na educação básica, ao final do ano, você é aprovado ou reprovado. E este ano, inclusive, o ano escolar coincide com o ano civil, né? Ele vai de fevereiro a dezembro. Na Europa não coincide com o ano civil, ele vai de setembro a julho. Tem umas férias no meio, né? Que é a de inverno. Então, a nossa proposta é que, neste momento, e seguindo também a orientação do Conselho Nacional de Educação, a gente trabalhe com um biênio. O biênio seria 2020 e 2021. E tal como na faculdade você reprova no fim do semestre, assim como na educação básica, hoje você reprova ou aprova ao fim do ano, neste momento, excepcionalmente, a gente poderia aprovar ou reprovar no final do ciclo, que é nem semestral, que também não é anual, mas que é bianual. Ou seja, no final de 2021. Você vai falar, mas então vai passar todo mundo em 2020? Sim e não nessa proposta. Por que não? Porque 2020 não acabou o ciclo, entendeu? O ciclo termina em 2021. Uma outra pergunta poderia ser assim, então eu não vou nem aparecer na escola quando a escola reabrir. Afinal, não vai passar todo mundo? Bom, eu, se fosse o aluno, não pensaria assim. Porque se o ciclo é 20, 21, se você não aparecer em 2020, como é que você vai fazer provas em 2021? Assim, a chance de você reprovar em 2021 aumenta, né? Porque você abriu mão de ir à aula em 2020, entende? Então, nós, nessa proposta, ainda não é um anúncio que eu estou fazendo, é só uma proposta com base até no que o Conselho Nacional de Educação está orientando, trabalharíamos com um contínuo, né? É essa a expressão do Conselho de Educação, um biênio, apenas nesse momento, né? 20, 21. E a reprovação seria, como sempre é, no final do ciclo, né? Que, como eu disse, na faculdade é um ciclo de um semestre, aí você passa para o outro semestre. E hoje, para a gente, é anual, né? Se você é aprovado, você passa para o outro ano. A gente só teria uma interrupção para as férias, né? De janeiro. Mas é uma interrupção do biênio, né? Do biênio, do mesmo ciclo. Apenas uma interrupção para as férias. Alguém perguntou aqui, e o terceiro ano? As únicas exceções a isso que eu estou falando seriam naquelas séries que vai mudar a etapa, né? O quinto ano, que vai passar para o Fundamental 2, em 2021. O nono ano, que vai passar para o ensino médio. E o terceiro ano, que não vai passar para lugar nenhum. Quer dizer, acabou a educação básica. Então não dá nem para você pensar o ano seguinte, em que todos esperamos, 21 seja um ano de faculdade, né? Para os alunos do terceiro ano. Então, para estes alunos, também o Conselho Nacional de Educação nos orienta, é facultativo, mas nos orienta a encerrar o ano no ano civil de 2020, né, para não deixar nada para o ano seguinte. Então é uma proposta que eu acho que faz muito sentido para a questão que você coloca, da aprovação e da reprovação, sem dar a falsa impressão de que, passa todo mundo aí, vamos seguir a vida, né? E do ponto de vista pedagógico para o aluno. Porque trabalhando os 2 anos, a gente não fica condicionado a ter que correr no que nos resta de 2020 para cumprir os componentes curriculares de 2020. Porque você pode trabalhar ao longo do ano de 2020 com 2021. Afinal, é um ciclo de 2 anos. Né? Eu acho que é uma solução que tende a ser justa, né? E muito positiva do ponto de vista pedagógico. É minha interpretação. E eu acho que o Conselho Nacional de Educação apontou nessa direção, com a sugestão dele, exatamente por isso. Na prevenção e cuidados com a Covid-19, estão os cuidados com os chamados grupos de risco. Porém, grande parte dos nossos professores
já estão nesse grupo de risco. Caso as aulas voltem com essa pandemia ainda, vocês estão pensando em recontratação de novos professores? O que seria nesse caso? Pois a maioria estaria no grupo de risco, os professores. Não sei se a maioria estaria no grupo de risco. A gente está fazendo uma pesquisa com os servidores da nossa rede, exatamente para descobrir quem tem comorbidade e quem não tem. Né? Porque tem um grupo de risco acima de 60 anos, mas o professor, como ele se aposenta mais cedo, né? Então, naturalmente, a gente tem menos pessoas acima de 60 anos do que abaixo. Então, do ponto de vista etário, nós não temos problemas assim tão grandes. Sobra a questão da comorbidade, né? Pessoa que tem asma, pessoa que tem alguma outra doença ou patologia que está listada ali pelas autoridades de saúde como sendo comorbidade. Essas pessoas, as autoridades de saúde têm dito, elas não podem voltar, né? Assim como os maiores de 60 anos também não, mas que, como eu disse, é uma questão menor para a gente. Então, que eles não voltarão presencialmente, isso está muito claro para nós, né? Agora, quantos são eles e o que é que nós vamos fazer para substituí-los são duas coisas que ainda estão em finalização de planejamento. Quantos são esses servidores? Nós estamos, como eu disse, fazendo uma enquete nesse momento, exatamente para saber o número de professores que nós temos nessa condição, sem nenhuma perspectiva. É bom que se diga para os professores que são contratados e que eventualmente estão nos assistindo, nenhuma perspectiva de demissão, do tipo, se você disser para mim que tem asma, então eu vou demitir você. Isso não existe, né? É apenas para saber quantos são, porque a gente tem que saber essa informação. 10% dos nossos professores têm comorbidade e não poderiam voltar? São 20%? É metade? Quanto é que é? Eu não sei, né? Então a gente precisa que eles nos digam para a gente poder se planejar. Porque, por exemplo, se 80%, vou chutar um número absurdo, se 80% dos professores tiverem comorbidade, será que nós vamos conseguir contratar 80% de professores? Possivelmente não, né? Isso daria como algo como 10 mil pessoas, né? Nós vamos ter dinheiro, tem 10 mil profissionais aí no mercado prontos a serem contratados? Não, né? Então, a gente precisa do número, é igual ao diagnóstico que você me perguntou. Eu preciso de um diagnóstico da rede, mas eu não tenho como ter esse diagnóstico sem que o professor me diga, porque é uma coisa eminentemente pessoal. Ele precisa me informar se ele tem uma comorbidade, para eu ter um diagnóstico da rede e saber como intervir. Aí não do ponto de vista pedagógico, né, que foi a tua primeira pergunta, mas do ponto de vista administrativo. Por isso que uma saída está atrelada à outra, né? E acho que haverá casos que nós vamos precisar e poder contratar, há outros que não, né? Porque é bom lembrar, a pessoa que estiver afastada por comorbidade, ela não está de férias, né? Ela só está em home office, então ela continua trabalhando, né? Existem redes de ensino que vão trabalhar com esses professores como sendo tutores, né? Então vamos contratar pessoas, colocar na sala de aula para substituí-las, e as que estão em casa, que estão trabalhando, né, vão ser tutores. Existem outras redes que estão pensando uma forma de esses professores em casa continuarem exercendo a sua função docente, como estão fazendo hoje, né? Remotamente. Então, a maneira como nós vamos fazer depende muito da primeira informação, por isso que são duas coisas que ligadas ainda estão em planejamento, porque a informação sobre as comorbidades ainda não temos ela completamente, o prazo ainda está em aberto, para os professores informarem para o nosso RH que comorbidade eles têm. Sim. Senhor secretário, na questão passada, nessa última questão que eu te falei, nós estávamos falando sobre os professores e sua comorbidade. Porém, se as aulas fossem retornar nesses últimos 4 meses, muitas áreas aqui do estado estão em alto risco. Exemplo aqui da minha cidade, semana passada, registrou 5 mortes por Covid-19. E muitos pais não estão confiantes em enviar seus filhos de volta para a escola. O senhor acredita que vamos poder voltar a ter aulas presenciais, faltando esses 4 meses para o término do ano?
Eu tenho essa expectativa, né? Eu acho que seria importante a gente retomar, não é a normalidade, porque não sabemos nem se teremos essa normalidade, mas retomar um pouco da vivência escolar, né? Acho que isso é importante para os alunos, sobretudo, né? Eu não tiro a razão dos pais em ter medo hoje, porque afinal, outro dia eu vi uma pesquisa que saiu no jornal Folha de São Paulo, se eu não estiver enganado, dizendo que 76% dos pais não queriam retorno às aulas. Perfeito, nenhuma surpresa. Se você olha hoje o número de pessoas que morrem, né, no Brasil, e até no Espírito Santo ainda, né, você se assusta. Né? Então, a pesquisa de opinião pública, ela é uma foto, ela é um momento, ela não é um filme. Né? Então, se você bate uma foto do Brasil e do Espírito Santo hoje e pergunta para a pessoa, hoje, você gostaria de levar seu filho para a escola? Não gostaria. Mas lógico, morrem 30 pessoas por dia no Espírito Santo ainda, morrem 1000 pessoas no Brasil ainda por dia. Então, é natural que a foto do momento seja ainda, que gere ainda esse temor nas pessoas. E aí elas ficam temerosas porque veem a gente se organizando para a volta às aulas, como se nós estivéssemos dizendo que vamos voltar às aulas hoje, né? Neste contexto de hoje. Então é importante a gente esclarecer essas coisas, né? Nós estamos planejando a volta às aulas para quando ela for possível, né? Quem é que vai dizer quando ela é possível? A autoridade de saúde, né? Então, se a autoridade ela é a autoridade de saúde, esse já é um fator que deve te tranquilizar, como aluno, como familiar. Porque a autoridade de saúde não vai falar para você voltar se não tem segurança mínima para voltar. Né? Agora, nós, como gestores da educação, não podemos esperar o secretário de saúde dizer, pode voltar. Aí nós vamos falar o seguinte, então tá. Então agora nós vamos comprar um álcool gel, vamos ver como é que a gente vai fazer aí a questão dos professores com comorbidade. Vamos começar o nosso planejamento. Você vai me perguntar o que eu fiquei fazendo os meses anteriores. Né? Ou seja, o planejamento, ela é uma coisa que precisa ser feita desde agora. Né? Desde agora. Ninguém está se planejando para voltar às aulas imediatamente. Né? Eu estou aqui com a nossa rede me planejando, nós estamos nos planejando para quando isso for possível. Mas como isso precisa ter antecedência, estamos nos planejando desde agora. É igual o regime das chuvas. Nós sabemos que existe no Brasil, e no Espírito Santo em particular, um regime de chuvas. Nós sabemos a época que chove mais. Você vai esperar janeiro chegar para se preparar para as chuvas? Não. Se eu começo a me preparar agora, significa que eu estou fazendo uma dança da chuva, querendo que chova hoje? Não. Vai chover em janeiro. Né? Mas eu tenho que me preparar desde julho. Né? Porque senão não dá tempo de construir o que tem que ser construído, limpar o que tiver que ser limpo, comprar o que tiver que ser comprado. Essa é uma dimensão de planejamento. Não é anúncio, entendeu? E aí você fala assim, poxa, aqui em Aracruz morreram 5 pessoas, né? Então veja, ainda não está no momento de voltar. Portanto, estamos sendo coerentes, porque ninguém disse, nem na educação nem na saúde, que voltaremos agora. Mas nós estamos nos planejando até para saber os critérios. Quando é que poderemos voltar? Né? Você já viu aquele mapa de risco? Que é o mapinha do Espírito Santo, aparece em vários lugares, aí ele tem cores, né? Então nós precisamos pensar nas cores. Eu lembro há algumas semanas quando esse mapa foi ficando todo vermelho. Aí a gente estava falando de planejamento, de volta às aulas, e as pessoas se assustavam, falando assim, vocês são loucos, né? O estado está todo vermelho e vocês estão falando de volta às aulas. Não, eu estou falando de planejamento. O estado agora está ficando quase todo amarelo no mapa. Daqui a pouco ele vai ficar quase todo verde. Então, esses critérios, né, nós estamos finalizando também a construção deles. Quando é que vai ser o momento da volta às aulas? Quando o estado estiver todo verde, de novo? Né? Parece ser isso. Né? Mas essa definição a gente está construindo exatamente num grupo de trabalho que envolve a Secretaria de Educação, de Saúde,
uma série de outras instituições, para nós termos critérios. Porque aí, Pedro, facilita. Você vai fazer a seguinte pergunta: quando é que a gente vai voltar, Vitor? Você tem uma expectativa? Eu não, né? Qualquer coisa que eu falar de data seria chute. Mas se eu tiver critério e disser para você assim, nós vamos voltar, por exemplo, quando o mapa do Espírito Santo, no mapa de risco, estiver todo verde. Aí você olha, ele estava todo vermelho, ele foi ficando amarelo, ele começa a ficar verde, o que você já sabe? Que estamos mais perto de voltar. Entendeu? Porque data é uma coisa muito precária, eu não tenho como definir uma data. Eu posso colocar qualquer uma para você, vai gerar uma expectativa, mas eu mesmo não tenho certeza se isso vai acontecer. Trabalhar com esses critérios é melhor, e isso traz segurança para as pessoas. E pode apostar, para terminar minha resposta, na época em que isso acontecer, as próprias pessoas não terão o medo que tem hoje. Por quê? Porque se o mapa de risco estiver verde, significa que teremos muito menos mortes, ou quase nenhuma, né? Muito mais atividades abertas e funcionando. Então, naturalmente, esse sentimento das pessoas terá dissipado. Agora, hoje, eu não tiro a razão das pessoas. Elas têm medo, em muitos municípios ainda, com razão, porque nós temos áreas no Espírito Santo que ainda estão no mapa de risco, classificadas como pela cor vermelha. Outro dia eu ouvi falar que poderia haver uma possibilidade das aulas voltarem, só que com revezamento de alunos. Essa ideia ainda está em planos com o governo ou essa hipótese já foi descartada? Não, mesmo depois que quando nós estamos falando de volta às aulas, né, toda essa resposta que eu dei, longa até, né, aí voltou. Mas essa volta não é igual aquela de março, né, quando você estava na escola. É a volta dentro ainda de um protocolo de convivência com a pandemia, né? Ela vai estar num quadro de estabilização, de baixa letalidade, de convivência ainda com o vírus, porém sem vacina, né? Então, é uma volta que requer todos os cuidados e, portanto, todos os protocolos sanitários que neste grupo de trabalho estamos também construindo em conjunto com uma série de instituições, como eu disse. E dentre estes protocolos está o revezamento de alunos, ou a alternância, eu gosto mais, né, de alunos, exatamente para que a gente possa diminuir o número de alunos dentro da sala de aula e dentro da escola, e com isso diminuir o número de interações possíveis, né? Porque se eu tenho apenas eu e você neste ambiente, eu tenho uma interação entre mim e você. Se eu tenho mais uma pessoa, já aumenta, né, o número de interações. Pode ser você com esta pessoa, eu com ela, eu com você. Então, cada vez que você vai aumentando o número de pessoas, aumenta o número de interações, né? Incluindo aqui a interação de aluno com o professor, né? Então, diminuir o número de alunos é uma dessas medidas. E por isso, mesmo com todos esses critérios, todo esse monitoramento da dinâmica da pandemia, quando nós voltarmos, será dentro de um estrito protocolo sanitário, né? Que precisará ser observado por cada uma das escolas. Senhor secretário, consideremos que as aulas voltem em setembro. Como que algumas instituições vêm anunciado, que não é o certo ainda? Qual deve ser as abordagens que os professores têm que ter em relação ao conteúdo que é proposto pelos alunos, sendo que vai faltar poucos meses para o término do ano? E aí eu vou conectar essa sua pergunta com esse comentário do Lucas aqui, né? Diminuição de alunos dentro da escola é inversamente proporcional ao tempo. Se eu entendi bem o teu comentário, Lucas, a ideia é, se você reveza os alunos, vamos colocar que seja semanal, aí que eles vão ter menos tempo ainda. Já tem menos tempo, porque só vai de setembro a dezembro, por exemplo, né? Já perdeu o que passou para trás. Ainda vai semana sim, semana não? Pô, quando você fizer a soma, não tem nada, né? Mas é uma soma que pode dar essa falsa conclusão, porque você está olhando apenas a aula presencial. Nós precisamos compreender que estamos num contexto em que a escola presencial é, como eu disse há alguns minutos, uma coisa interessante para a gente voltar ao ambiente escolar, voltar à convivência dentro desse protocolo sanitário, com professores, com colegas,
mas não é a nossa realidade, como era exclusivamente a realidade anterior, em que nós tínhamos todas as aulas. Pronto, entendi correto, Lucas. Então é isso. Todas as aulas presenciais. Então, a aula presencial é uma parte do que nós estamos fazendo. A atividade remota, ela vai continuar, né? Por isso, Lucas, que nós teremos uma semana com aula presencial, por exemplo, e a outra semana o programa escolar vai continuar. Porque senão nós realmente não teríamos tempo se considerássemos apenas as aulas presenciais. Então, nós vamos ter um modelo híbrido, né, como se tem chamado. E alguma pessoa, alguém que está aqui acompanhando, perguntou aí para cima, né, eu vi a questão assim, vai ser um ano mais enxuto, então, né, porque ainda que nós somemos a semana presencial com a semana remota, né, só vão sobrar, nisso que você colocou como expectativa, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Pensando um calendário que fosse até dezembro. Então, como é que nós vamos cumprir o currículo para o terceiro ano, que vai terminar este ano, como eu disse, né? Aí nós fizemos uma coisa aqui na Secretaria, em parceria com os municípios, no caso não para o ensino médio, porque ensino médio só a gente que tem, né? Mas no ensino fundamental, 1 e 2. Você está no 2, não é isso? Então, para o ensino fundamental 2, por exemplo. Por que nós fizemos isso que eu vou explicar agora? Porque tem matrícula do ensino fundamental 1 e 2 no município também. Então, era importante que a gente deixasse bem ajustado com os municípios o que seria dado nesse tempo que nos resta. Porque vai que você está na rede municipal esse ano, o município dá uma coisa, aí no ano que vem você resolve vir para a rede estadual, mas o meu aluno trabalhou uma outra coisa. Então, a gente fez um alinhamento. Alinhamento de quê? Nós escolhemos componentes curriculares essenciais, ou seja, coisas sem as quais o aluno não pode passar, né, no sentido de não pode passar por ali, não é passar de ano, não pode passar por ali sem ter aprendido, para que isso coubesse nos meses que restam do ano, seja numa volta com aula presencial, seja remoto, porque um cenário, por exemplo, limite, né, mas que é possível, né? Imagine um cenário em que nós não voltemos presencialmente, né? Então, você vai continuar remoto até o final do ano. Mas o que você vai dar em termos de currículo? O que você vai aprender? Então, foi importante a gente fazer esse trabalho de coisas essenciais, né? Então, assim, sem aquilo, você não podia sair do... Em que série você está, Pedro? Segundo ano. Então, você já está no ensino médio? É isso ou no fundamental? Ensino médio. No ensino médio. Então, sem... Pronto, vamos colocar então o ensino médio. Sem isso, você não pode passar pelo segundo ano, né? Então foi esse trabalho que a gente fez exatamente para vencer a questão do tempo que estava colocada para a gente. Para a gente encerrar, eu tenho uma curiosidade. Quando o senhor aceitou ser secretário do Estado da Educação, o senhor sabia que haveria grandes desafios. Porém, com essa pandemia, os desafios se potencializaram ou então até se diferenciaram do que o senhor estava planejando. Como o senhor se vê como secretário que tem o desafio de conduzir a educação num ano tão atípico? Eu falava sobre isso hoje aqui com uma pessoa que trabalha comigo aqui no gabinete. Quando eu fui convidado à Secretaria de Educação, a gente vivia um contexto de grande politização da educação, né? Não sei se você acompanhou, se você lembra e tal, mas a gente tinha saído de uma eleição muito difícil, né, no Brasil, em que a educação ela esteve no centro de alguns debates. Infelizmente, a meu ver, não as questões principais da educação, né, mas as questões secundárias, quando não questões que nem da educação são, mas que estavam ali no meio do debate, né? Eu acho, e aí, lógico, quando eu aceitei, eu já sabia que era difícil, né? Mas a dificuldade era de ser secretário naquele contexto, né? Porque isso exigia a gente dialogar mesmo com todos aqueles que pensavam diferente de nós, mostrarmos por que determinado assunto era secundário, por que ele era até externo à educação, e fizemos isso ao longo de 2019, eu acho que a gente conseguiu decantar, sabe? As coisas foram se assentando. Quando veio o ano de 2020,
nós tivemos, por causa da pandemia, um desafio que, assim, realmente é histórico, né? Eu dizia isso hoje mais cedo, então. Estamos vivendo uma coisa histórica, não é força de expressão, realmente é uma coisa histórica, né? A gente vai se dar conta disso com mais clareza, quanto mais nos afastarmos do fato em si. Como secretário, é um tremendo desafio, então eu recuperei 2018 e a eleição para dizer o seguinte, perto daquele desafio, esse é muito maior, né? Se aquele já era desafiador, esse nem se fala, e esse ninguém previa, né? Mas este tem uma vantagem sobre aquele. Ele tem a ver literalmente com educação, né? Tudo o que a gente está discutindo aqui diz respeito à educação, né? Qualquer assunto que você puxar, todas as suas perguntas dizem respeito estritamente a uma agenda que é a agenda de educação. A rede física das escolas está adaptada para os desafios que a gente tem? E aí você começa a falar da reforma, da construção, das melhorias da rede física da escola. A avaliação diagnóstica tem que propósito? Como é que a gente faz com a aprendizagem, né? Que metodologias nós vamos usar? Como é que é esse negócio de modelo híbrido, né? Presencial ou não? Podemos fazer um ensino remoto para a educação básica? Exclusão digital, tem como vencer isso? Porque nós temos pessoas que têm acesso à internet e outras não. Então perceba, todas essas questões são desafiadoras, muito mais desafiadoras do que aquelas que eu tinha em vista e à vista, quando fui chamado para ser secretário, aceitei com muita honra e assumi o cargo, mas nos colocam um desafio, imagina, muito grande, mas é um desafio de educação, né? E acho que isso, e essa, na verdade, é a grande vantagem, porque se vencermos os desafios de educação, né, a agenda educacional, sairemos dessa pandemia muito melhores, porque a gente vai ter investido o nosso esforço, a nossa energia para vencer uma crise que nos colocou desafios de educação, né, e desafios prioritários para a nossa área, e não desafios secundários, nem tampouco desafios externos à educação. Então, eu acho que a pandemia, ela tem essa grande vantagem, se eu puder colocar assim. Por isso que eu não vou dizer que é um prazer, tá certo? Eu não vou chegar a esse ponto de dizer que é um prazer ser secretário, né? Seria bom ser secretário sem crise, né? Lógico, né? Seria bom não vir. Você vai dizer que é um prazer estar vivendo isso como aluno? Lógico que não, né? Mas que a crise pode ser, isso não é uma força de expressão não, tá? Uma grande virada, né, para quem souber aproveitar, né, que ela pode ser um fator de mudança para melhor, para quem souber tirar proveito disso, isso é verdade. E eu estou dentre aqueles que busca tirar proveito positivo da crise. Então, é assim que eu vejo a pandemia e suas consequências para a educação. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de tirar as minhas dúvidas e as dúvidas dos meus colegas. Eu que agradeço, para mim é sempre um grande prazer. Eu queria aproveitar essa oportunidade, como eu não falei no início, mandar um grande abraço para todo mundo da tua escola, para todo o corpo de gestores da escola, para todos os professores, não só da Misael Pinto, mas de todas as escolas de Aracruz, de todas as escolas do Espírito Santo, todo mundo que estiver nos acompanhando, sintam-se cumprimentados, abraçados. Todo mundo tem dado muito de si nesse momento, né? Não só alunos. Como eu disse no iniciozinho sobre a motivação, a gente, como aluno, né, tem que tirar a motivação às vezes de onde não tem, né, porque de fato tudo joga contra muitas vezes, para algumas pessoas até mais ainda. E nós como professores, como secretário, como gestores, como diretor, também temos que buscar uma outra motivação a mais, né, nesse momento, porque afinal a pandemia nos coloca desafios muito grandes. E eu fico muito orgulhoso, sabe, Pedro? A rede não é minha, eu estou aqui de passagem, na verdade, mas eu fico muito orgulhoso, e voltando à tua pergunta anterior, porque se tem uma coisa que a pandemia me trouxe, foi uma posição privilegiada, não é de poder não, uma posição de observação. Porque como eu estou numa posição, né, hierarquicamente mais alta, eu acabo olhando do alto. E aí eu tenho a oportunidade de ver não a sua escola apenas. Eu vejo a escola do lado da sua, eu vejo o município do lado do seu, eu vejo todas as escolas do Espírito Santo. E aí quando eu vejo tudo isso,
dá uma satisfação muito grande em ver esse engajamento, sabe? Dos alunos, dos servidores, ver tanta gente se dedicando a dar uma a mais, a tirar uma motivação de onde não tem, exatamente porque, como eu, também a crise se abateu sobre cada um de vocês, né? E as pessoas querem também enfrentar a pandemia de frente, né? Vencendo os obstáculos que ela nos coloca. Então é muito legal, como secretário, ver isso, né? É uma honra e é um prazer que a pandemia me proporcionou neste momento. Porque é uma posição privilegiada, num contexto privilegiado, para enxergar de maneira bem ampla, né, o que acontece na nossa rede. Então, meu agradecimento também a todos os nossos servidores por isso, e minha palavra de incentivo a você e todos os seus colegas, para que continuem se empenhando, né, a despeito, apesar de tantas dificuldades que eu reconheço que a gente tem. É isso. Muito obrigado. Tá bom? Um abraço, Pedro. Um abraço a todo mundo. Para você também. Tchau.